Olá, mulheres lindas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Todas. E eu quero começar esse programa que vai ser... Gente, antes a gente já estava aqui tendo um papo super esclarecedor, mas vai ser com muita informação e informação importante, que não é divulgada, a gente não tem essa gama de informação em qualquer lugar, então eu trouxe uma especialista, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes eu quero começar com a nossa frase do dia, claro. Mulher, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, não é errado. Não se sinta culpada por fazer algo por você. Tenta, eu tenho certeza que isso fará de você uma mulher melhor. E é isso. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma convidada que eu conheci assim na minha vida e há pouco tempo eu descobri esse trabalho por intermédio de uma mãe. Eu descobri que ela fazia esse trabalho e eu achei incrível. E eu quis trazer porque é um trabalho que não é tão divulgado, que não é tão conhecido. E eu vou perguntar, eu já começo fazendo essa pergunta, o porquê que o bebê tem que ir na fono? O porquê que o bebê precisa ir na fonoaudióloga? Uma coisa que parece estranho, né? Mas não é. Vocês vão entender ao longo do programa que realmente é uma coisa que é necessária e pouco divulgada. Eu tô aqui com a Ariadne. A Ariadne, ela é fonoaudióloga. E já quero começar agradecendo a sua participação hoje, a sua disponibilidade. É um prazer te receber aqui no programa Todas. Bom, eu quero agradecer também. É uma alegria poder falar desse meu trabalho, desse assunto que ainda vem ganhando espaço. Na minha área eu falo só sobre isso, então às vezes eu até esqueço que ainda são poucas pessoas que conhecem tudo isso que eu vou trazer de informação aqui hoje. E aí a gente estava conversando aqui, eu e a Dani, e eu vi que algumas coisas, eu falei, gente, é que eu falo tanto sobre isso, que às vezes eu esqueço a importância, que é normal, né? Isso, e o quão importante é que as pessoas conheçam sobre isso, porque pode fazer uma diferença imensa ali logo no começo da vida. E muitas vezes a gente estava falando sobre isso, né, sobre a questão ali da amamentação, realmente a mulher se sente culpada e tem a ver com tudo que a gente fala aqui realmente, que a maternidade ela é difícil, ela é linda, mas ela é difícil, não tem como a gente romantizar. Mas assim, antes da gente entrar já direto nesse assunto, eu queria queria que você falasse um pouquinho mais, eu não, porque eu já conheço, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, como foi a sua trajetória até aqui, como é que você escolheu trabalhar com isso, ela falando, gente, ela tem brilho quando ela fala que é uma delícia trabalhar com bebê, mas como é que você chegou? Você sempre pensou em trabalhar com isso ou não? Porque é uma área nova, né? A questão da fono, bebê, amamentação ali, introdução alimentar é uma coisa, não é nova, mas assim, não é divulgado, né? Na verdade, a gente acha que a fono é só para quem tem problema de fala ou para quem tem alguma coisa, respirador bucal, alguma coisa assim, mas não, tem várias áreas, né? Mas como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, então eu sou Ariadne Mortati, sou fonoaudióloga formada. Eu já passei em várias áreas da fonoaudiologia. Então eu me formei em Araraquara, que foi onde eu nasci, cresci, sempre vivi lá. Me formei na faculdade lá de Araraquara mesmo, na Uniara. E em seguida eu já passei num aprimoramento na Unesp de Marília, que era uma vaga para fono, uma para físio, uma para TO, para atuar com educação especial com crianças. Eu fiquei nesse aprimoramento, foi um aprimoramento puxado, eram 44 horas semanais, trabalhando com crianças especiais que têm uma demanda... Tudo, paralisia... síndromes raras, crianças que não falavam, mas eram crianças. E lá, hoje, revendo a minha história,
Eu lembro quanto aquilo deixava o meu coração quentinho, feliz. A gente tinha um projeto que era o conto e reconto de histórias numa creche com as turminhas menores, usando o recurso de comunicação alternativa. Então, o que é a comunicação alternativa? São figuras que a gente usa para crianças falam, pessoas, adultos também, apontarem a figura, então elas terem algum outro recurso para se comunicar. Explicando aqui rapidamente, objetivamente. Mas a gente usava esses para contar as histórias das crianças. E aí eu lembro que a fonoaudióloga que era a nossa coordenadora ali, porque era uma uma aluna de cada área, e ela falava, mas vocês gostam quando você conta a história. E aí, voltando, eu penso, realmente, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. Eu me lembro eu gostar com criança, com bebês, no colo. Mas aí eu fui passando por outras áreas até eu me encontrar. Então, já trabalhei na área de audição, de aparelho auditivo. Eu comecei a pincelar, mas eu não fechei ali. Isso aí também, outra área. E daí você vai pensando, você fala assim, nossa, é verdade, precisa não. A parte da audição, tudo, desde né? fazer o exame auditivo, até entender o tipo de perda, a colocação do aparelho, também é feito pela Sim. Né? E aí que eu comecei a chegar na área. Depois que eu tive filho, eu sempre dei mãe. Gente, tem. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empresária, ela é empreendedora, tudo isso que tá ali dentro do nosso universo feminino, que não é fácil, a gente tem que dar os pratinhos, e é isso, é uma mulher forte, é uma mulher que dá conta de tudo, mas e aí você teve filho, aí eu tive meu filho, e aí aquilo que amou direitinho ele. Eu saí do hospital, uma receita, lata de leite, sem o meu filho pegaram o meu peito. Então você imagina. Só que eu não trabalhava na época. Eu já pensava ali, tinha vontade, mas eu não trabalhava. A única coisa que eu sabia era pus o dedinho, não, ele sabe sugar, só que ele não conseguia. A cirurgia de reduzir seio, então as pessoas não tiveram muita preocupação em me ajudar ali no momento, porque já falaram, gente, eu saí com a mão, Quantos anos ele? 10 anos. Eu tenho um também. E há 10 anos, eu acho, primeiro que a gente não tinha essa questão net tão presente. Sim. E assim, quando hoje para mim, ele fazer a boca, fazer a peixe de peixinho, é super. Olha, você consegue ver, o bebê tá mamando direitinho, rosa a boca de peixinho. 10 anos atrás, a gente não tinha informação. Meu peito ficou totalmente inchado, doía. Eu lembro mamar com o peito sangrando. Ai, que dor. Não sei se pega, não me. Você lembra se ele pega? Apesar aí o Henrique, que nasceu 2 meses depois, já tinha facilidade. Não sei se era o segundo, ou se porque a gente um pouquinho mais informação. Então assim, as mães lá não tinham informação. Se tem hoje, né? De tudo, de áudio, de tudo. A gente tinha o que era passado de mãe para filha. Hoje a gente tem as consultoras de amamentação, tudo, e depois ainda tem a questão, porque muitas vezes só isso não é o suficiente, porque é uma coisa, quando a gente fala que o buraco é mais, não, o buraco é mais lá dentro, que é só a fono realmente que pode chegar. E aí saiu da maternidade, receita de leite, porque seu filho não. Esse tipo de informação que divulgam muito frequente nas minhas redes sociais. Porque eu era mãe de primeira viagem, eu tive um preparo, mas se fosse hoje, obviamente, eu tive outro preparo. E aí eu parti de rodas, eu fui buscar informação. Essas informações foram que me ajudaram, porque senão eu não teria amamentado meu filho com toda certeza. Né? Porque lá do hospital eu liguei no banco de leite, agendei, aí o banco de leite me ajudou. Eu lembro que eu fiquei muito tempo lá. Eles ajudaram a soltar todo aquele leite que estava empedrado, aquela mama muito rígida. Como é que o bebê ia pegar? Já estava com dificuldade. Uma mama que está dura, não tem como o bebê acoplar uma boquinha ali. Eu lembro que eu colocava aquela bombinha.
O bico do meu peito ia até lá, voltava e pingava uma gota. Pingava. Gente, é muito difícil. Porque a extração é diferente também da bombinha para a boca do bebê. E aí, se você não tem um mínimo de informação, porque algumas famílias não têm mesmo o mínimo de informação. São pais de primeira viagem, não, às vezes não queriam ter engravidado, então foram sobrevivendo ali. Aconteceu, né? E a informação não chega. Se você não procura sobre isso, a informação não chega. Se você procura, chega um monte. Hoje está um pouco mais fácil, mas lá atrás a gente não tinha toda essa facilidade, né? E daí, tá, ok, você teve todo esse grupo. Lá no banco de leite, eles fazem esse trabalho também. Eles têm esse trabalho também. Se eu não me engano, uma vez por mês tem rodas, mas tem. O pessoal que eu frequentei foi do ventre ao peito. Tem alguns grupos aqui na nossa região que trazem essas informações de forma gratuita, inclusive. Como chama? Do ventre ao peito, aí tem o do banco de leite, mas tem outras rodas que eu não estou me lembrando de todas agora. Então, foi isso que me ajudou com a informação, porque daí eu sabia onde eu precisava ir. Com certeza. Então, assim, a minha história foi uma história de sucesso. Uma vez que eu fui ao banco de leite, eles conseguiram me ajudar, deixaram a mama bem flexível, tiraram todo o excesso de leite, ajudaram na pega e meu filho mamou até 1 ano e 11, 2 anos. Mas nessa época você ainda não trabalhava com bebê? Não trabalhava com bebê ainda. E aí, né, quando a gente chega nessa fase, eu comecei a ter filho, outros amigos começaram a ter filho. Ai, não, mas falaram que uma fono podia ajudar e eu comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto, até que eu comecei a fazer as formações na área. Entendi. Com as fonos que criaram a fonoaudiologia para os bebês aqui no Brasil. Então, foram formações, assim, maravilhosas, que eu tenho elas como as deusas da fonoaudiologia dos bebês, porque foi onde eu aprendi realmente a olhar e enxergar, porque não é assim, mas a fono vai lá e faz um exercício na boca do bebê. Não é, gente, a gente tem que olhar um todo. E é um bebezinho que acabou de nascer. Pensando aqui friamente, como vai fazer isso? Porque assim, no adulto, sei lá, eu tô pensando aqui junto com a físio também, né? Questão de, a pessoa tem paralisia facial. Você pede para a pessoa fazer exercício. Mímica. Vamos lá, enche a bexiga. Faz bico, assopra água, enche a boca de água. Então, são exercícios. Como é que faz isso com o bebê? Não tem como. É passivo, e ele não fala, ele não. É totalmente passivo, não tem. E daí, assim, é meio que um trabalho de, claro, tem toda como é que a gente fala? Conhecimento, tudo, mas é ali no tato, literalmente, que você vai descobrindo e vai... E na função mesmo, né? Porque os bebês, isso eu falo para todas as famílias que entram na minha sala. Os bebês são muito sensoriais. Então, se ele está fazendo uma ação que causa uma sensação prazerosa, o cérebro dele aprende rapidinho. Então, na própria função da mamada, se eu conseguir ajustar a musculatura dele para que ele faça uma boa extração, que ele tire o leite, que ele receba o volume, sem ficar cansado, com força adequada, nem força de mais, nem força de menos, é tão gostoso para ele que eu falo, eles aprendem super rápido. Quanto mais novo, mais fácil para eles conseguirem entender de mamada confortável. E tem essa questão, né, também, que muitas mães vão para a fórmula por conta disso, né? Porque o que acontece? Não sabe que o bebê pode ter... a gente fala que é uma disfunção, uma disfunção oral. Uma disfunção oral, né? Tem essa disfunção e muitas vezes ela acha que o leite dela é fraco, que o bebê não... porque o que acontece? É uma coisa que é uma cadeia, né? Se aquilo tá tranquilo para ele, tudo bem, ele tem que fazer esforço? Tem, mas aquele esforço é considerável e ele aguenta, ele vai continuar mamando. Agora, quando o bebê precisa fazer um esforço a mais que ele não tá dando conta, ele vai cansar. Então, qualquer esforcinho, tem alguns bebês ele vai cochilar, ele vai dormir. Que ficam suados aqui, com a respiração ofegante, então, como se tivesse corrido uma maratona. E daí, logo, o primeiro pensamento que a mãe meu leite não sustenta, meu leite é fraco, eu preciso fazer como é que fala? Ajudar com a fórmula. E não é isso, às vezes o problema é tão simples, mas que não se tem informação. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre essas informações que a gente vai falar. A gente vai fazer um intervalinho super rápido, na volta a gente continua falando sobre a amamentação com a fono Ariadne.
voltamos super rapidinho. Tô aprendendo um monte de coisa aqui com a Ariadne, mas antes da gente voltar a falar sobre a amamentação, qual é o papel da fono na amamentação do bebê, eu quero que vocês fiquem com o recadinho da Denise. Você, mulher, já pensou em sair do aluguel, construir a casa dos seus sonhos, ou até mesmo empreender no ramo da construção? Eu sou a Denise Labezo, proprietária da Ideale, e posso te ajudar. Venha falar comigo. É fácil empreender, você precisa tentar, hein, mulher? Tenta. Ariadne, vamos lá. Voltando sobre a questão da amamentação. São muitas perguntas, são muitas dúvidas, mas a minha dúvida principal, o que tem a ver a fono com o bebê? Da onde? Não se tem. Essa é a pergunta que eu mais escuto. Às vezes chega a família com o bebezinho, aí tá a avó do lado e fala assim, mas nem fala, por que esse bebê vai pra fono? Não, vai pra fono sem saber o porquê que tá indo, né? E muitas vezes você pergunta, o que tá acontecendo? Não sei, mandaram eu chegar aqui, já é a minha última tentativa. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação na internet, a gente tem muita informação errada também, né? Muita. Então, assim, tem essa questão, testa isso, testa aquilo, a gente precisa deixar isso claro, que precisa procurar um profissional realmente gabaritado, com informação, para poder fazer a coisa acontecer da maneira certa, porque muitas vezes você tenta fazer em casa e acaba fazendo errado, e piora ainda mais a questão do que a criança tem realmente. Mas voltando, ok, meu bebê não está mamando. Como é que eu vou saber se ele precisa de fono ou não? Como é que eu vou? Boa. Antes de responder essa pergunta, eu só vou reforçar a importância de sempre que precisar procurar um profissional, buscar um profissional especializado. Porque se você for procurar uma fono, tem fono um monte na cidade. Como físio, como médico, como tudo, né? Isso, mas cada um vai se aprofundar mais em uma área. E quando a gente pensa num bebê que não sabe falar, em um bebê que está chegando no mundo agora, que está tendo essas primeiras experiências agora, a gente tem que dar uma experiência adequada para ele. Então não é chegar e ficar enfiando mão na boca do bebê e fazer um monte de massagem. Ai, porque eu vi a fulaninha fono da internet fazendo, eu resolvi fazer para ver se ajudava na minha pega. Ou profissionais mesmo que não têm informação vão lá, vão tentar fazer um teste da linguinha, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. A importância de ter um profissional especializado, ele vai te dar segurança e vai tratar o seu bebê, a sua criança e a sua família com todo o respeito e profissionalismo necessário. E partindo do princípio também que todo bebê, ele tem o reflexo da sucção. Então, ele sabe fazer aquilo. Muitas vezes ele está com alguma coisa desajustada ali que não favorece essa mamada, precisa ajustar. Mas assim, muitas vezes até essa percepção da questão desse ajuste ser feito leva um tempo e a criança tem essa questão de não conseguir ter a nutrição adequada, enfim. Então assim, a gente está falando de amamentação, mas muitas vezes também vai chegar a criança para você que já vai estar usando fórmula e a gente precisa deixar claro que tá tudo bem, que não é um bicho de 7 cabeças, não pode, não. Porque a gente precisa pensar no bebê. Então, assim, muitas vezes ele não está conseguindo mamar, tem essa disfunção, tem essa falta de ajuste ali, e começou com a fórmula, mas não quer dizer que ele possa sair da fórmula e voltar para o peito a livre demanda não é uma ali sentença, o tempo todo. Né? Então, assim, tudo isso precisa ser deixar claro. Mas qual que é um dos... eu não sei se eu posso falar isso, um dos principais sinais, ou um sinal, assim, que preciso de uma fono. Na verdade, assim, eu conheci o seu trabalho, a questão da amamentação, porque eu ouvi de uma conhecida, ela está fazendo trabalho na fono, e foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei assim, não, na fono? Mas não estou entendendo. Aí ela falou assim, que quando mamava tinha um estalo, então ela mamava e fazia assim... como ela mamava, mas a linguinha fazia esse estalo.
E eu falei assim, nossa, e daí? Faz o quê? E daí tem todo um ajuste? Como é que é feito essa... Então vamos lá na primeira pergunta. Por que que a fono vai atender bebê se o bebê não fala? Porque uma das áreas de atuação da fonoaudiologia é justamente essa motricidade orofacial. E o que que é esse palavrão? É trabalhar a musculatura, as estruturas e as funções de sucção, mastigação, deglutição, respiração, e aí também entra a fala. Então, quando a gente pensa que um bebê vem para a mama ou para a mamadeira para sugar, qual que é? O que que ele faz? Qual que é a ação que acontece aí? Ele tem que sugar, ele tem que organizar o líquido dentro da boca e ele tem que deglutir. Quando ele deglute, ele tem que parar de respirar, porque senão o líquido vai para o buraquinho errado, né? Então ele para de respirar. Então quando a gente vê um bebê mamando bem, mamando bonito, ele suga, deglute, faz uma pausa, respira. Descansa. E começa o ciclo novamente. Então isso é uma função de atuação do fonoaudiólogo. E aí o que que a gente vem acrescentar aí nesse trabalho com os bebês? A gente vai avaliar. Às vezes já passou com a consultora, tem bebês que a família fala assim, mas por fora a boca tá bonita, mas tem alguma coisa que tá doendo muito lá dentro. O que que é? Pode Quando ser essa ela fala língua. A consultora é a consultora de amamentação. Que normalmente tem no banco de leite, né? Que está ali ensinando, que é a tal da boca do peitinho, que está ali com a boca no peito, não pode mamar com a ponta da boca, né? Com a boca... Porque pensa ele mamando assim, ó. Olha o tanto de força que ele tem que pôr aqui. O que ele faz? Ele morde com a gengiva para não perder. E aí, quando ele morde, o mamilo da mãe vai ficando destruído, destroçado. E isso não é normal. Então, quais são os sinais de que o bebê precisa de uma avaliação de fono? A mãe sentir muita dor quando o bebê vem, quando o bebê está sugando, está mamando. O bebê fazer estalos, fazer barulho. O bebê vem para a mama, suga um pouco, aí começa a perder. Aí tem que voltar de novo. Olha como é cansativo. Quantas vezes esse bebê tem que voltar? E ele não está conseguindo manter essa pega. Aquele bebê que mama muito fraquinho e não está ganhando peso suficiente. Aquele bebê que fica o tempo todo na mama, que a gente estava conversando um pouquinho antes dessa questão da livre demanda. O que que é a livre demanda? É a gente ofertar o seio para o bebê sempre que o bebê mostrar necessidade. Mas um bebê ficar o dia inteiro na mama... Não pode ser livre demanda, não é normal. Porque até não está sustentando, né? Porque o que acontece? Quando o bebê está mamando bem, ele se sacia, ele dorme, aí acontece todas as outras, a digestão, ele cresce, ele absorve. Então, assim, tem toda essa questão. Ele precisa desse ciclo pausa, né? Para se desenvolver bem. Ele precisa dormir, ele precisa ter as excreções, ele precisa mamar, ele precisa ficar um tempinho no estado de alerta, começar a entender a interação. Então, isso é importante. Então, se ele está ficando o dia inteiro, se ele não está ganhando peso, se ele faz muita força, se tem esses estalos, esses barulhos, se mama e começa a escapar leitinho aqui pelo cantinho da boca, um bebê que sempre fica todo melado, escorre, essa musculatura não está fazendo a função que ela deveria fazer. E daí é onde entra? Aí o trabalho da fono vem para atuar justamente aí. Vamos ajustar as estruturas, que é a boca, a língua, a bochecha. Vamos ajustar essa musculatura para que essa amamentação siga de forma efetiva. E tudo manual. Manual e a gente ajustando ali na própria função. Porque às vezes o bebê tá com a boquinha bonita, só que tá com uma boquinha desse tamanho, pequenininha. E a família fala, eu tento abrir, eu não consigo abrir. Então, onde tá? Onde ele está usando tanta força que essa família não consegue fazer uma pega bonita, mais profunda, uma pega com boca grande? Ele não está conseguindo abrir a boca? Por que ele não está conseguindo abrir a boca? Ele mama um pouquinho e começa a engasgar? Começa a estalar demais? Então, alguma coisa. Quando está estalando demais, perde muito a pega, fica com essa boquinha muito dura, pode ser um sinal de alteração de freio, do frênulo lingual. Aquela pelinha embaixo da língua. Se ela estiver alterada, ela não permite a movimentação correta da língua. Se ela tiver o quê? Presa? Se ela estiver presa. E aí tem vários graus dessa língua presa. Então ela pode ser até um freio mais longo, só que ele não permite a movimentação. Depende da inserção, aonde ele começa e onde ele termina.
Mas isso é feito cirurgicamente? Aí é feito cirurgicamente, porque ele não se modifica. Então, não existe exercício que vai alongar o frênulo lingual. Se foi aplicado o protocolo, constatou que ele tem uma dificuldade, que ele prende, ele não permite a mobilidade dessa língua, a gente precisa fazer a intervenção cirúrgica, precisa fazer a liberação desse freio. Porque a língua, ela é a atuante principal ali. Ela é a atriz principal. Então, ela vai trabalhar na extração, na deglutição. Se ela não trabalha direito, na hora que a boca está ali com leite, ela fez um estalo, esse bebê pode começar a ter engasgo. Entendi. E às vezes não é a disfagia, a dificuldade de engolir, é a dificuldade de organizar aqui em cima mesmo. Mas aí, pergunta assim, de mãe desesperada mesmo. Fez a cirurgia, ele para de mamar? Não, a cirurgia geralmente, logo que faz a frenotomia, esse bebê já é colocado na mama, por isso que a frenotomia também precisa ser com um profissional especialista, que já está bem atualizado nas intervenções próprias para o bebê. Na grande maioria das vezes não precisa ir para um centro cirúrgico. Então, às vezes é possível fazer no próprio consultório. Então, já coloca na mama da mãe e aí a gente vai fazer depois uma reabilitação para esse bebê aprender a usar a língua. Quando a gente pensa, esse bebê tem a língua presa, ele nasceu com a língua presa. Só que desde o útero, ele já treina, ele chupa o dedinho. Ele deglute o líquido amniótico, então ele já faz essa função mesmo porque antes de nascer com essa língua presa. Como fala? É uma função. Um reflexo, né? Isso. Da sucção, né? É um reflexo do bebê, né? E ele treina dentro da barriga. Né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, se desde o útero ele já está treinando, como é que fez essa frenotomia e rapidamente por uma mágica, né? Se essa mãe não tem nenhum profissional acompanhando, vai ser difícil para ela saber como ajustar essa postura. Alguns conseguem, até a mãe sente uma melhora, assim, na sequência, mas é importante a gente fazer uma boa intervenção no pós-procedimento para não correr o risco de fazer uma cicatrização ruim, de limitar novamente o movimento dessa língua. E é uma coisa que a gente precisa falar e precisa deixar bem claro aqui. Não são todos os profissionais que têm esse conhecimento, essa informação, ela não está assim à disposição para todo mundo, não se fala tanto nisso. Então, assim, antes de desistir, antes de aceitar realmente que o médico fale, não, pode entrar com a fórmula, eu sei que em alguns casos é mais fácil ir para a mãe, enfim, tá tudo bem, a gente não está condenando ninguém, mas a amamentação, ela é o ciclo normal, realmente, é da vida. As mulheres foram feitas para amamentar e os filhos foram feitos para mamar. Então, a gente precisa tentar ao máximo seguir esse curso natural da vida. Mais uma vez, se precisa da fórmula, tudo bem. Mas não desista na primeira dificuldade. Tá aí, a Ariadne está aqui para falar para você que muitas vezes tem jeito, ela está dando aqui uma luz no fim do túnel. Eu sei que muita gente está passando por isso, muitas mães de primeira viagem ou muitas mães que estão tendo, pode ser de segunda, terceira viagem, mas assim, às vezes é uma coisa nova e a mãe não está acostumada. Cada caso é um caso, cada criança é uma criança. A gente sabe que as crianças têm essa questão de ser o natural delas, mamar a sucção. Mas ali algum desajuste pode acontecer realmente e a Ariadne está aqui para ajudar. Então, mais uma vez, eu vou deixar o contato da Ariadne aqui. Tem dúvida, mas o meu bebê se encaixa nisso, não se encaixa? Será que é isso que vai resolver? Será que não é isso? Tem dúvida? Procura a Ariadne, procura um profissional realmente capacitado para te responder sobre isso. Não desista. A gente vai fazer um intervalinho e na volta a gente vai começar outro assunto que também é um assunto difícil. A introdução alimentar dos pequenos. Não é fácil. Olha, eu falo, mãe, gente, mãe, ela tem ligação direta com Deus ali, ela vai para o céu, com certeza. Não é fácil, mas não precisa ser impossível, não precisa ser uma tarefa árdua, tem como a gente ir por um caminho mais fácil. Na volta a gente vai falar sobre isso. Voltamos
voltamos e a gente já vai voltar na hora mais gostosa do nosso programa, que é o nosso cafezinho com os nossos parceiros, o Café do Ponto, lá do Via Vale Garden Shop. Hoje a gente tá com o café Mojana Delícia. É o meu preferido, sei se vocês viram os stories. Hoje eu comprei ele porque eu amo realmente esse café. Vou servir a nossa convidada aqui, porque o cheirinho que tá aqui está maravilhoso desse cafezinho. Ariadne, vamos lá. Começando o nosso bloco de introdução alimentar. Tem criança que é chata para comer? Chata, a gente vai trocar a palavra. Tem criança que tem dificuldade? Isso. E não é frescura. E não é frescura. Isso, eu acho que se tem alguém aqui que já me acompanha, já me ouviu falar muitas vezes e eu continuo falando muito mais. A seletividade, o distúrbio alimentar pediátrico não é frescura. Então, às vezes, mas essa criança não come porque é fresca, essa criança não come porque essa mãe não cozinha bem, é porque a família não come mesmo direito. Então, assim, a gente precisa entender. Não é frescura. E que cada um é cada um, né? Sim, isso a gente quando a mãe não escuta assim, como essa criança é fresca, deixa uma semana aqui comigo que vai sair comendo de tudo. E não é, né? Eu lembro, a minha mãe fala até hoje que, a minha mãe fala muito isso, ela fala assim, graças a Deus que os seus filhos comem de tudo, porque se fossem igual você, menina, e ela fala assim que a única coisa que eu gostava de comer era salsicha. E daí diz que o pediatra falava para ela assim, dê salsicha para essa menina, pelo amor de Deus, se ela tá comendo salsicha, dê salsicha. Mas era porque era a única coisa que eu gostava de comer. Sim. E tem criança, eu tenho criança na minha família que é realmente difícil. Seletiva, né? Ela escolhe. Ela escolhe totalmente, assim, o que ela quer comer e não come de tudo, não adianta. Teve uma vez até que ela falou para a mãe dela, eu lembro perfeitamente, Dona Marina, que ela já tinha comido na hora do almoço, ela não precisava comer mais, ela não precisava jantar. E estava tudo bem, para ela já tinha resolvido. E eu falo até hoje que ela come por pura obrigação. Ela não, a impressão que eu tenho é que ela não sente fome, que ali o que ela come já satisfaz. E tem criança que é assim, né? E olha, assim, a esperteza dela de conseguir falar sobre isso. Não, para ela já estava ótimo. Só ela... que daí o que acontece? Eles comem na escola, tudo, e daí na escola tem toda essa questão também de que não come, acha que não come direito, enfim. Mas tem criança que se sacia, que ela come a necessidade dela. Como que a gente... Então, eu sempre falo que a gente precisa investigar. Pode ter crianças que têm sim um apetite diminuído, então com menos comida elas estão satisfeitas. Ok. Mas se como tem uma recusa... tem crianças que não se saciam fácil também, né? Isso. Que estão comendo, e daí entra outra questão, né? De muitas que vezes também ansiedade, entra no distúrbio alimentar, né? Ansiedade, daí come para satisfazer outra, então, mas aí é outra coisa. Mas assim, nessa questão, tem criança que se sacia com pouco, tem criança que tem essa seletividade, então... Isso. Essa seletividade, geralmente, ela aparece porque a criança tem características. Então, ela aceita, geralmente, o mesmo tipo de alimento. E aí, o que a gente vai pensar? O que será que ela está aceitando? Ela só aceita coisas secas e crocantes, por exemplo, porque aquilo traz um conforto para ela. Ela sabe que se ela comer aquilo, está tudo bem. Agora, se ela colocar um pastoso, um purê, pode até dar náusea, pode até chegar até vômito. E aí, imagina, toda vez que você põe na boca, te dá náusea, você vai querer pôr aquilo na boca de novo. Que, inclusive, são os bebês que, às vezes, vêm para fono na introdução alimentar. Né? São bebês que estão ali iniciando a introdução alimentar, tendo o contato com os alimentos. Então, geralmente, eles chegam para mim entre 7 e 8 meses. Porque aí não está dando certo essa introdução alimentar, alguma coisa está empacada. Esse bebê tem muito gag. O que é gag? É aquele reflexo nauseoso que faz um... Da ânsia. Isso, é uma ânsia, quando o alimento vai para a boca. Só que tem alguns que, de encostar aqui na frente, já tem. Então, a gente precisa levar esse reflexo mais posterior, mais profundo. É um reflexo importantíssimo para evitar o engasgo. É importante que esse bebê tenha. Só que se tudo que ele põe na boca vem esse reflexo, ele começa a ter desconforto, ele não quer mais comer. E hoje, eu falo assim, eu vim de uma geração lá atrás que a gente batia papinha, oferecia a primeira papinha e tal, mas hoje não se tem mais. Como chama? É o BLW, que é um método que estimula a autonomia, a criança pegar os pedaços sozinha. Mas isso
isso... O BLW não é para todo mundo, não quê? é para todos os bebês e nem para todas as famílias. Então, a gente precisa entender. Porque é uma coisa que... Porque você não consegue controlar o tamanho que entrou, a criança ainda não tem essa noção. Então, como que a gente... Quando eles estão prontos, com todos os sinais de prontidão, eles têm condições de explorar. Por isso que no BLW tem os cortes seguros. Mas isso... Eles vão amassar. Não é o primeiro contato. Desde o primeiro contato. Ah, é? Desde o primeiro contato. E aí, assim, não é um trabalho que eu faço, isso eu deixo bem para as nutris, porque elas são expert nesse assunto. Então, elas vão ensinar os cortes seguros, elas vão trazer o que é nutricionalmente importante para aquela criança, porque também tem a individualidade de cada um. E essa criança, ela tem toda essa questão motora oral que a fono vai avaliar, de amassar esse alimento. Porque não tem dente, Então, ela né? amassa com a língua, ela lateraliza, ela amassa com a gengiva, ela organiza aquele alimento e ele está pronto para deglutir. Ele também, a criança, ela também sabe fazer isso. Ou... Sabe? Só que ela precisa explorar essa cavidade oral. Então, assim, um sinal de alerta de um bebê que talvez precise ir para uma fono. Tá precisando, assim, logo com 6, 7 meses entrando. O bebê que não leva as coisas para a boca. Não tem aquela fase que o bebê leva mordedor, tudo explora. põe na boca, né? O bebê não tá levando as coisas para a boca. Vai pôr o dedinho, põe só aqui a pontinha, chupa a mão inteira, porque a mão inteira só entra aqui no comecinho. Qualquer coisinha que vai, um dedinho que vai um pouquinho a mais, ele já nauseia. Então, ele explora... Ou não explora, ou explora tudo aqui. Não é aquela criança que leva, que morde, que tem fase que eles levam o dedo até dar náusea e tiram de novo. Mas a criança que não explora muito, quer dizer que alguma coisa traz um desconforto para ela. Não tá legal levar coisas para minha boca, então eu não vou explorar. Mas e a gente precisa entender. Mas isso, aí ela não aceita a questão dos pedaços, mas a papinha ela come? Provavelmente não. Porque ela vai sentir aquilo e aí aquilo tá muito ruim. O que ela faz? Empurra com a linguinha. Empurra com a linguinha o tempo inteiro, porque ela não dá conta. Então, essa exploração é uma parte super importante do desenvolvimento do bebê. Levar os objetos para a boca e explorar. Por isso, até para os bebês que eu acompanho, que geralmente eu costumo ir acompanhando eles conforme vão passando as fases, esses que chegam para mim de amamentação, eu sempre falo da importância de ter os mordedores, e mordedores diferentes. Então, tem mordedor que tem escovinha na ponta, tem mordedor que é uma mãozinha, tem aqueles que são redondos, que vão entrar menos, tem uns que são mais compridos, que vão entrar um pouquinho mais. Então, a gente precisa trabalhar com a textura, trabalhar com o tamanho, com o formato. E tem uns que a gente também... pode deixar geladinho, isso a que eu ia falar, temperatura. quando tá crescendo os dentinhos, que também é outra coisa que dificulta a alimentação, porque dói, é desconfortável. Isso. Aí tem toda essa questão de pode deixar na geladeira, né, e deixar mais fresquinho, né? Isso. É bem... Ele precisa ter essa sensação e tem que ser prazeroso. Então, esses dias mesmo, até postei aqui nos meus stories uma mãe que eu acompanhei na amamentação e aí ela me acompanha sempre. Eu coloquei alguma informação de introdução alimentar. Ela me mandou um vídeo da bebê dela, eu falei, gente, o que é que está acontecendo? A bebê chorando, recusando, de boca aberta, esperando cair o alimento da boca, só que a família não sabia e trazia ela meio inclinada. E aí ela ficava com a boca aberta. Não era nem para entrar a comida, mas eles não estavam percebendo que ela queria tirar aquela comida, que o choro vinha porque aquilo não estava sendo tolerado na cavidade oral. Quando ela chegou, eu já levantei muitos alertas. Eu falei, vamos ver o que está acontecendo aqui. Na verdade, eram só ajustes de postura, de deixar ela mais tranquila, mais segura, da gente estimular um pouquinho, estava faltando um pouquinho dos sinais de prontidão, que é sentar sozinha, diminuir esse movimento de empurrar, levar os objetos para a boca. Com os ajustes, ela já me mandou no mesmo dia à noite uma foto da menininha toda organizada, explorando com a mão. Então, eles precisam fazer aquela bagunça antes de levar um alimento para a boca. É importante, principalmente para a criança que tem dificuldade. Que coisa! Gente, é bastante informação. Mas assim, e daí a gente tem essa questão dos bebês. Você quer deixar mais alguma coisa que é importante da gente falar da questão? Porque eu vou fazer outra pergunta. Pode fazer, depois sobre a gente volta. Respiração bucal. Eu tenho 1 milhão de perguntas aqui. A respiração bucal é super importante. Faz sua pergunta que a gente entra nesse assunto. Na verdade, eu tenho um dos... Na verdade, eu acho que os dois têm essa questão de ser respirador bucal.
E eu sempre ouvi do otorrino que é uma coisa muito complicada, né? Porque a boca, ela meio que também tem essa questão, porque assim, a gente respira pelo nariz. Quando o nariz tem uma função, quando né? O ar de aquecer, limpar. aquecer, filtra, é como se o nariz funcionasse como um filtro ali. E ok, quando ele respira pela boca, não tem esse filtro. Então, assim, entra tudo, entra bactéria, entra tudo que está no ar. E isso é ruim. E como é feito esse trabalho de respirador bucal? Então, tem a questão da língua, a língua tem que ficar postura. no céu da boca, a ponta da língua no céu da boca, tal. Como que é feito? Você também faz esse trabalho? Sim, e aí a gente vai olhar, quando eu trabalho com as crianças menores, eu vou olhar para esse todo. Porque se ela tem alguma dificuldade de levar esse ar pelo nariz, às vezes tem uma adenoide, né? isso, um desvio de septo, que dificulta essa respiração nasal, como é que eu vou trabalhar para fechar essa boca? Ele vai respirar como? Eu sou respiradora bucal desde sempre, então tem hora que eu tô falando aqui, eu tenho que... Porque o ar não entra pelo nariz, eu não sei porquê, não operei, enfim, tamo aí. Mas essa questão de ser respirador bucal é uma coisa que é ruim, né? Porque a gente tem as estruturas e cada uma tem a sua função. Então, a gente foi feito para respirar pelo nariz. E a partir do momento que você respira pela boca, e isso gera um tanto de problemas, né? Porque mudança de temperatura ou fica muito mais resfriado, fica muito... até as infecções de garganta, porque tudo. vai entrando aquela sujeira que não foi filtrada aqui, ela vai parando ali. E como é que a mãe percebe se a criança é respiradora bucal? Quando tá com aquela posturinha aqui, ó. O tempo todo, tá assistindo televisão. Então aqui, ó, você vê essa musculatura fica relaxada aqui, a língua bem solta. A língua geralmente ela tá em contato com o céu da boca. Lábio fechado, sem força. Não tô fazendo força para fechar. A bochecha, ela tem uma musculatura organizada, porque ela não é nem forte nem fraca. Porque tem gente que tem muito forte, que faz apertamento. Tem gente que tem muito fraca, que é quem fica aqui. Né? E à noite? A criança, ela... Geralmente ronca, dorme com a boca baba bastante, escorre a corda, aquele branquinho aqui, uma rodinha no travesseiro, o cheiro da saliva no travesseiro. E aí inclusive, o respirador oral, ele tem algumas questões que atrapalham na qualidade de vida. Porque acorda muito cansado, tá sempre mais indisposto, ou é muito agitado ou é muito apático. E aí a gente precisa trabalhar para reestruturar, mas antes da forma reestruturar, precisa da avaliação de um otorrino para ver se não tem nada ali obstruindo. Entendi. Porque senão o trabalho vai ser praticamente em vão. A gente melhora, mas ele não tem condição de respirar pela boca. E tem a questão da arcada dentária também, tem, tudo, né? A gente trabalha em conjunto com os dentistas, ortodontistas, né? Eles vão pôr o aparelho, eles vão alterar a forma e a gente vai trabalhar a função. Muitas vezes dessas crianças, claro que não, a questão não é nem essa, mas essas crianças que tiveram problema na amamentação ou na introdução alimentar, elas podem ter mais problemas futuros ou não, uma vez? Quando a gente pensa nessas crianças, tanto que na minha anamnese... A gente não está falando de patologia, a gente está falando de fisiologia mesmo, A anamnese é aquela entrevista primeira, inicial que eu faço. Se eu não atendi esse bebê na amamentação, eu sempre vou perguntar como é que foi a amamentação. Que às vezes lá atrás já tinha um problema que não foi identificado. Não mamou no peito. Ele não ganhava peso. Ou ele não pegava. Muito rápido. Meu leite era fraco. Né? E aí não mamou. Então a gente já começa, nossa, vamos levantar um alerta aqui? Por que será que... Só que isso vai passando porque não são todos os profissionais que estão atentos a esses sinais, estão atualizados, né? Então, às vezes, a gente escuta até de profissional essa questão mesmo de frescura para comer, deixa sem comer por um tempo. Que daí vai sentir fome, vai comer. E aí foi onde surgiu o Instituto Infância, que é a clínica minha e da minha sócia, porque a gente trabalha com isso. A minha sócia é nutricionista, a Aline Alves, acho que o pessoal também já conhece. E aí a gente criou uma equipe para atender esse tipo de criança. Lá, qual que era a nossa ideia? Que as pessoas chegassem aqui e falassem, não, aqui eu sei que eu vou ser escutada, que eu vou ser ouvida. E eu sei que tem profissionais especializados para me ajudar. Porque ainda tem, gente, imagina você escutar de um profissional, você está vendo que seu filho não está comendo bem e você escuta, não, é só uma fase, isso vai passar. Eu falo que muito essa vida louca que a gente tem, esse mundo acelerado que a gente tem,
as pessoas estão assim, não olham o individual, né? Parece que é receita de bolo. Não quer comer, é frescura, e não investiga. E muitas vezes as mães, a maioria é as mães que levam, claro que a gente tem os pais também, mas assim, a grande maioria tá ali com a mãe, é a mãe que tá correndo atrás, é a mãe. E a mãe, ela se sente muitas vezes não só perdida, mas se sente um pouco culpada, né? E muitas vezes a culpa não é dela, a culpa não é da mãe se o bebê não tá mamando direito, a culpa não é da mãe se o bebê não está ganhando peso, e isso muitas vezes a sociedade coloca como uma sentença ali que a mãe vai carregar para o resto, e isso não precisa ser assim, né? E a alimentação geralmente está ligada à mãe, por conta da amamentação, de tudo. Por conta da... E depois, né? Da licença maternidade, porque é quem cozinha. No começo. Isso. Então, assim, ter essa questão desse acolhimento, a gente não está falando só da criança, a gente está falando de todo o por trás ali, a família. Isso. Muitas vezes fica com a avó, fica com a tia, com a madrinha, enfim, e você ter esse acolhimento de, não, senta aqui, não é desse jeito, não vamos... Você não tá louca, né? Você não precisa seguir isso aqui, não é igual para todo mundo, não precisa pegar a receitinha da internet. Então, assim, ter essa questão é muito importante no dia de hoje. Olhar cada indivíduo como único, como cada um tem um problema que pode sim ser resolvido, e assim, tirar um pouquinho dessa culpa da mãe, dessa culpa da mulher. Então, assim, que é o que eu falei lá no começo, a gente vem de uma cultura que é difícil, que a mulher, ela é responsável pela família, então ela sempre vai ser se colocada de lado, ela vai se colocando de lado. Então, assim, claro que é assunto para outro programa, mas assim, ter um lugar onde a mulher se sinta acolhida, muitas vezes a mãe se sinta segura, tenha esse acolhimento e tenha essa informação, porque muitas vezes é a falta da informação, é muito da importante. Da informação correta, porque a informação você tem a rodo, né? É a informação certa. Mas você certa. sabe que ali, no Instituto Infância que a gente criou para isso, a nossa maior alegria, o que faz brilhar os nossos olhos, é a gente ver a família saindo com aquela leveza. De que, ufa, eu não tô encontrei louca. Quem vai me ajudar, eu não tô isso, louca. É isso. Não é culpa minha, não é culpa sua. Isso. Olha, eu sei que eu vou poder caminhar agora e que agora vai dar certo. Isso é muito importante. Gente, a gente tinha informação, a gente tinha assunto. Olha, e claro, a Ariadne vai precisar voltar. De repente a gente voltar com a Aline, né? Legal. Pra gente falar sobre o distúrbio alimentar, que tem muita coisa. Porque é muito. Essa informação é importante realmente, por isso que eu quis trazer. E a gente já vai deixar aqui todos os canais de comunicação da Ariadne, da clínica, do instituto, todas as informações que vocês precisam. Se você se encontra nesse momento, nessa situação, pense, pare um pouquinho, não está tudo perdido, tem solução, tira essa culpa, vai lá, conversa com ela, se permita ter essa ajuda, se permita esse olhar ter cuidadoso. Esse olhar, de cuidado realmente. Mais uma vez eu quero agradecer a presença da Ariadne, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, de estar aqui confiando no nosso trabalho, o retorno que vocês estão dando sobre o programa está muito legal, está muito gostoso. Eu só tenho a agradecer. Um beijo para vocês e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Tchau.